Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região reverteu decisão na primeira instância autorizando a ANTT a retomar a fiscalização empresa, incluindo a aplicação de multas e apreensões de veículos. A disputa judicial teve origem na alegação da Buser de que sua operação se enquadrava como serviço de fretamento, não estando sujeita às mesmas regulamentações do transporte regular. A empresa argumentava que atuava como intermediária na contratação de fretamento, conectando passageiros e empresas de ônibus. No entanto, a ANTT sustentou que o modelo circuito aberto da Buser, pelo qual passageiros compram passagens individuais para ida e volta sem a necessidade de retornar com o mesmo grupo, configurava na prática um serviço regular de transporte. Essa prática, segundo a ANTT, gerava concorrência desleal com empresas que operam sob o regime de transporte regular, que cumprem uma série de requisitos e fiscalizações mais rigorosas. O Tribunal Regional Federal acolheu os argumentos da ANTT, reconhecendo a ilegalidade do modelo de operação da Buser. A decisão reforça a autoridade da ANTT na regulamentação e fiscalização do setor, garantindo a segurança e a qualidade do serviço para os usuários. A ANTT divulgou uma nota à imprensa sobre a decisão. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou por meio de nota nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, que teve uma nova vitória judicial contra o aplicativo de ônibus Buser Brasil Tecnologia Limitada. Segundo a agência, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região decidiu a favor da agência, revertendo entendimento da primeira instância e reafirmando a necessidade de regulamentação e fiscalização dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros prestado pela empresa. Ao acolher os argumentos da agência, a ANTT pôde voltar a fiscalizar a Buser, com a aplicação de multas ou apreensões de veículo. Essa decisão se soma à jurisprudência de outros tribunais regionais federais sobre o serviço oferecido pela empresa, uma plataforma digital que intermedia a contratação de serviços de transporte rodoviário de passageiros, explicou em nota. O mandado de segurança, interpretado pela Buser, alegava que sua operação não configurava a prestação de serviço de transporte regular, mas sim um serviço de fretamento, isento das mesmas regulamentações aplicáveis às empresas de transporte regular. A empresa de aplicativo, segundo a nota da ANTT, pedia que os órgãos fiscalizadores se abstivessem de criar qualquer óbice, impedir ou interromper as viagens intermediadas pela Buser, sob o fundamento da prestação clandestina de serviço público ou qualquer outro que extrapole a regular fiscalização de trânsito e segurança. No entanto, a ANTT argumentou que a Buser, ao operar em um modelo de circuito aberto no qual os passageiros compram passagens individuais para viagens de ida e volta, sem a necessidade de retornar com o mesmo grupo, estava na prática oferecendo um serviço regular de transporte rodoviário de passageiros sem a devida autorização. A ANTT diz ainda que destacou que tal prática configura concorrência desleal com as empresas que operam sob o regime de transporte regular, que são obrigadas a cumprir uma série de requisitos regulamentares. A agência diz que o tribunal acolheu os argumentos da ANTT, recolhendo a ilegalidade do modelo de operação da Buser e autorizando a ANTT a continuar realizando fiscalizações com aplicação de multas ou apreensão de veículos, caso as empresas parceiras da Buser realizem transporte rodoviário interestadual de passageiros sem a devida autorização. A decisão reforça a autoridade da ANTT em regular e fiscalizar o setor, garantindo que todas as empresas operem em conformidade com as normas estabelecidas. Para a ANTT, no mesmo comunicado, a decisão marca um precedente importante para o setor de transporte rodoviário. A ANTT reafirma seu compromisso em continuar trabalhando para garantir que todas as empresas de transporte rodoviário de passageiros operem dentro dos parâmetros legais, assegurando um serviço seguro e de qualidade para todos os usuários. A Pêssego Transportes, empresa que atua na zona leste da cidade de São Paulo, recebeu a primeira unidade do ônibus elétrico E-Millennium.
O veículo, com 12,150 metros de comprimento e chassi Mercedes-Benz, foi entregue pela Caio. O E-Millennium possui sistema de tração integrado fornecido pela Eletra e-Bus e baterias WEG, garantindo operação com zero emissões. Com capacidade para 71 passageiros, o ônibus conta com 3 portas do lado direito, facilitando o embarque e desembarque. O ônibus elétrico oferece diversas tecnologias para o conforto e segurança dos passageiros, como validador, alarme de ré, com atenuador noturno, tomadas USB, iluminação em LED nos degraus, preparação para sistema Wi-Fi e GPS e sistema multiplex. Além disso, o veículo conta com ar-condicionado e itens de acessibilidade. A Prefeitura de Hortolândia, em São Paulo, firmou contrato com a empresa Indelmatec Limitada para o desenvolvimento de um projeto elétrico de infraestrutura para carregadores de ônibus elétricos. O projeto faz parte de um plano para modernizar o sistema de transporte público da cidade e torná-lo o mais sustentável. O contrato, no valor de R$ 39 mil, tem prazo de 12 meses a partir da assinatura nesta segunda-feira, dia 21 de outubro. O projeto visa a elaboração de um sistema de carregamento eficiente e seguro para os ônibus elétricos que serão incorporados à frota municipal. A Secretaria de Mobilidade Urbana é a responsável pela iniciativa. No fim de 2023, a Prefeitura anunciou que planejava substituir 20 ônibus do transporte público, atualmente movidos a combustão, por veículos elétricos. O anúncio do programa foi feito com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do prefeito da cidade, José Nazareno Zezé Gomes. O objetivo era realizar essa troca em março deste ano, o que não se consumou. No dia 6 de março, a prefeitura iniciou testes com um ônibus elétrico da BYD, num trajeto ligando o centro ao Jardim Amanda. A previsão era testar o veículo no sistema por 20 dias, em todas as 18 linhas em operação na frota municipal. Além de modernizar a frota do transporte coletivo, a Prefeitura anunciou ainda a instalação de 19 eletropontos para o carregamento dos novos veículos elétricos. Em maio deste ano, o município abriu licitação para a compra de ônibus elétricos e carregadores da bateria tipo fosfato de ferro e lítio ou LiFePO4, com o objetivo de criar uma ata de registro de preço para a aquisição dos veículos. Foi apresentado no dia 17 de outubro de 2024 o primeiro ônibus 100% elétrico da Marco Polo feito na planta de São Mateus, no Espírito Santo, de acordo com o governo do estado. A apresentação do veículo, modelo Ative Integral, teve a presença do vice-governador e secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraço. Os diretores da Marco Polo fizeram também um balanço dos investimentos feitos pela empresa na planta para aumentar a capacidade produtiva e para receber uma linha de produção do modelo elétrico. A fabricante prometeu na ocasião aportes de R$ 50 milhões ao longo do ano de 2024 para aumentar a capacidade produtiva dos atuais 16 para 26 carrocerias por dia. Dos atuais 2.000 funcionários, ao fim do novo ciclo de investimentos, a estimativa é que estejam empregadas 2,2 mil pessoas. Na planta de São Mateus, passou a ser feito o modelo Ative, ônibus elétrico da Marco Polo. Os coletivos têm capacidade para transportar 80 passageiros, autonomia de até 280 km e tempo de carga de até 4 horas. A Marco Polo iniciou o processo de homologação de carroceria do Ative para o chassi elétrico da BYD e Mercedes-Benz movidos a baterias. Voltados para o transporte urbano de passageiros, os modelos das duas marcas têm autonomia de até 250 km e utilizam tecnologias de bateria de alta densidade. Segundo a fonte da Marco Polo, fabricante de Caxias do Sul, as carrocerias Ative estão sendo produzidas em série para equipar o ônibus integral da marca movido a baterias, mas o projeto está disponível para ser implementado em chassis de outras marcas. A empresa está em pleno processo de homologação para fornecer a carroceria Ative para modelos de chassi BYD e Mercedes-Benz, como o EO500U, nas medidas padrão. Segundo a Marco Polo, o processo de homologação vai até o final do primeiro semestre de 2025 e já existem outras marcas de chassis para início de processo.
A carroceria do Active é projetada no Brasil para ser utilizada exclusivamente em ônibus movidos a bateria e está preparada para abrigar todos os sistemas necessários para o gerenciamento do fluxo de eletricidade, acondicionamento de baterias e dinâmica veicular dos ônibus elétricos. No último dia 22 de outubro desse mês, na Suframa, a BYD Indústria de Baterias Limitada revelou que planeja realizar novos investimentos no polo industrial de Manaus. Executivos informaram que haverá uma linha para a produção de blades, que representa a nova geração dos módulos de baterias e será utilizada na fabricação de ônibus elétricos. Além disso, a empresa anunciou uma nova linha de produção de barramentos para atender tanto as fábricas localizadas na Zona Franca de Manaus quanto as de São Paulo e da nova fábrica na Bahia, que produz veículos leves elétricos. Estiveram presentes no encontro o diretor-geral da planta de Manaus, Johnny Jiang, a responsável tributária da planta, Lisa Ribeiro, o responsável de Supply Chain, Kleber Costa, e o responsável da engenharia e PDI, Wilson Filho. Por 30 dias, a cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, terá o segundo modelo de ônibus elétrico em testes pela empresa operadora VIP, Aviação Padre Eustáquio. Trata-se de um veículo fabricado pela BYD do Brasil, empresa de capital chinês que possui planta em Campinas, do interior paulista. O modelo é o D9A, apresentado nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Os testes serão já com transporte em duas linhas, a 02 Circular Jerte e a 03 Circular Barcelona. Como em todo o sistema que desde o ano passado adota o projeto Tarifa Zero, não há cobrança de passagens. De acordo com a Prefeitura de São Caetano, desde 1º de novembro de 2023, quando o programa Tarifa Zero foi implantado, mais de 18 milhões de passageiros foram transportados nos ônibus municipais. Segundo a BYD, o modelo testado pela VIP possui chassi de piso alto, com degraus, desenvolvido para aplicação urbana em carrocerias com até 13 metros de comprimento. Além de não emitir poluição nas operações por ser elétrico, o modelo tem menos vibrações e gera menos ruído. Com certificados ISO 14001/2015 e ISO 9001/2015 e 5 anos de garantia para o trem de força do chassi, o D9A de piso alto testado tem baterias com autonomia para cerca de 250 km com uma única carga. O banco de baterias tem recarga completa em aproximadamente 4 horas, com sistema plug-in, ou seja, conectado ao carregador extremo. Com carroceria Caio Millennium, o ônibus recebeu para os testes prefixo 0111. O modelo oferece aos passageiros itens de acessibilidade e conforto como elevador na porta central, assentos especiais para pessoas com dificuldade de locomoção, ar-condicionado, tomadas USB para recarga de baterias de celulares e vidros com proteção contra a incidência de raios ultravioleta do sol. Segundo a BYD, já existem 10 ônibus do modelo D9A, com circulação no ABC Paulista pela empresa Suzantor, em cidades como Mauá, Santo André e Diadema. O primeiro modelo de ônibus elétrico que circulou em testes por São Caetano do Sul foi um Mercedes-Benz EO 500U de piso baixo com carroceria Caio Millennium. O veículo foi apresentado no dia 13 de junho de 2024. O diretor de vendas de ônibus da BYD, Bruno Paiva, afirmou na mesma nota que espera que, com este teste, a atuação da empresa seja ampliada para mais cidades de forma definitiva. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um tiroteio decorrente da ação policial na região da Estação Cordovil e Avenida Brasil afetou a circulação de ônibus municipais, intermunicipais e trens urbanos no Rio de Janeiro no último dia 24 de outubro. Ao menos 7 passageiros do transporte público foram baleados. Uma pessoa acabou morrendo. Segundo a Supervia, concessionária responsável pela operação dos trens, as composições do ramal Saracuruna aguardaram ordem de circulação para seguir viagem. A operação acontece entre Central do Brasil e Penha e entre Duque de Caxias e Saracuruna. O intervalo médio de atendimento é de 30 minutos, sem a necessidade de troca de composição na estação Gramacho. As estações Penha Circular, Brás de Pina,
Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral chegaram a ser fechadas para embarque e desembarque, mas reabriram por volta das 10 da manhã. Já de acordo com o Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus, ao menos 40 linhas foram desviadas na região da Avenida Brasil. Já a Malbi Rio, empresa responsável pelo sistema do BRT, informou que todos os serviços do corredor Transbrasil estavam temporariamente suspensos devido à operação policial da altura da estação Cidade Alta. Por volta de 10h30 da manhã, os serviços 60, Terminal Deodoro, Terminal Gentileza Parador, 61, Terminal Deodoro, Terminal Gentileza Expresso e 71, Vigário Geral, Terminal Gentileza Serviço Expresso, voltaram a operar com intervalos normalizados no corredor Transbrasil. Um ônibus do transporte público do Rio de Janeiro pegou fogo na manhã do último dia 18 desse mês. O caso aconteceu em Bom Sucesso, na zona norte da capital fluminense, por volta de 6h40 da manhã. No momento do incêndio, o veículo estava operando a linha 928 Bom Sucesso Marechal Hermes e estava vazio na Avenida Londres, próximo a uma estação da Supervia. O motorista afirmou que o motor explodiu e em seguida a fumaça começou a sair. As chamas se encontraram na parte dianteira do veículo. Até o momento dessa reportagem, o fogo não havia sido extinto. Apesar do susto, ninguém se feriu. Na última sexta-feira, dia 18, um incêndio atingiu um ônibus Marco Polo G8DD da Aviação Garcia, na rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, próximo ao município de Porto Ferreira. As chamas tomaram um coletivo por volta das 5 da tarde, que seguia de Ribeirão Preto para Campinas. Não havia passageiros a bordo, apenas o motorista que saiu sem ferimentos do veículo. A Aviação Garcia informou que o ônibus será recolhido para a empresa e será realizada a perícia para identificar as causas do incêndio. Em nota, a empresa comunicou que um ônibus que trafegava sem passageiros entre Ribeirão Preto e Campinas pegou fogo e não houveram feridos. A empresa investiga a causa do incêndio. Nesta última terça-feira, dia 22, um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde pegou fogo em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, causando um susto entre os moradores. De acordo com informações preliminares, o veículo estava vazio no momento do incidente, e a principal suspeita é que tenha ocorrido uma pane elétrica. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram a fiação elétrica da região, provocando o derretimento dos cabos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e, após a intervenção rápida, conseguiram controlar o incêndio antes que ele se alastrasse para outras áreas. Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o ônibus fazia parte da frota terceirizada responsável pela linha do Supercentro Carioca de Saúde. Segundo a pasta, o veículo estava com manutenção e vistoria regularizadas, não apresentando problemas mecânicos até então. Não houveram registro de feridos, e autoridades locais estão investigando as causas exatas da explosão para evitar novos incidentes. Um ônibus que realizava a linha com destino ao terminal Parque Dom Pedro II pegou fogo nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Guarda Municipal, o incêndio foi causado por um curto-circuito no sistema elétrico do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas o ônibus ficou completamente destruído. Apesar do susto, todos os passageiros conseguiram sair a tempo e não houve registro de feridos. Em nota, a SP Trans informou que foi registrado um princípio de incêndio em razão de pane elétrica que se alastrou pelo ônibus de prefixo 31314 da Aviação Metrópole, que operava a linha 431310. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira às 5 da tarde, na estrada Iguatemi, na cidade de Tiradentes, na Zona Leste. Um ônibus da Transportes Natal foi destruído por um incêndio na noite desta última segunda-feira na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro. O veículo estava circulando na rodovia Presidente Dutra quando as chamas começaram. Pessoas que estavam pelo local registraram o momento em que as chamas destruíam o coletivo. Não há informações sobre a rota do veículo ou sobre feridos e vítimas fatais. Um incêndio destruiu completamente um ônibus da Redenção em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, dia 25 de outubro. As chamas atingiram a garagem da Aviação Redenção. Ainda não se sabe o que causou as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas informações iniciais dão conta que os brigadistas da companhia conseguiram conter as chamas. Não há informações sobre feridos. O local fica localizado
na estrada Martins Guimarães, na altura do número 951, no bairro Vila Tesouro, na zona leste da cidade. Uma pessoa morreu em um acidente entre um ônibus escolar e uma motocicleta em Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 21 de outubro, na rodovia Manuel do Padro Franco. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motocicleta ficou presa embaixo do ônibus e o tanque de combustível acabou explodindo, provocando um incêndio. O SAMU foi acionado e confirmou a morte do motociclista. Segundo as autoridades, não havia estudantes no coletivo no momento do acidente e o motorista conseguiu deixar o veículo. O Instituto Médico Legal foi acionado para retirar o corpo da vítima fatal. Na manhã do último dia 18 de outubro, o ônibus do Expresso Guanabara se envolveu em um acidente com um caminhão e múltiplos carros entre Icapuí e Aracati, no Ceará. O coletivo de prefixo 2244 partiu de Natal, no Rio Grande do Norte, e seguia para Belém, no Pará. A companhia informou que não houve passageiros feridos. O Grupo Transpem, formado pelas empresas de ônibus de transporte de cargas Transpem Transporte Coletivo, Expresso Transpem, Expresso Joia e Transfada, protocolou na Justiça uma nova proposta de plano de recuperação judicial. Uma assembleia de credores foi marcada para o dia 22, mas nem todos estão sabendo das mudanças e nem da votação. No aditivo, o Grupo Transpem admite que não conseguirá cumprir o plano original. O pedido inicial de recuperação judicial foi feito no dia 1º de setembro de 2023. As dívidas atuais do grupo são de aproximadamente 67,5 milhões de reais, somente considerando as empresas de Expresso Transpem e Transportes Transpem. O aditivo propõe pagar apenas 93,5% das dívidas trabalhistas em 12 meses, com preferência para quem tem até 5 salários mínimos a receber. A correção seria para TR, mais juros de 4% ao ano. Para os credores com garantias reais, que são aqueles que têm créditos assegurados por hipoteca ou penhor, por exemplo, o grupo da Transpem prevê redução de 80% dos valores de débitos, com carência de 12 meses e juros de 2%. Já para os credores sem garantias reais, como penhoras, chamados de quirográficos, a redução proposta é para 95% dos valores que têm direito a receber. O Grupo Transpem quer leiloar uma garagem na Rua do Bosque, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, por um valor mínimo de 30 milhões de reais, e 2 imóveis em Ponta Grossa, no Paraná, um dos 4,5 milhões de reais e outro por 1,6 milhões de reais como valores mínimos. Em Ponta Grossa são imóveis no Jardim Carvalho. A Nova Itapemirim Suzanto, empresa de Santo André, no ABC Paulista, por meio de arrendamento judicial de linhas que eram responsabilidade do Grupo Itapemirim, entrou com recurso especial no STJ contra a decisão que liberou as empresas de Expresso União e Nossa Senhora da Penha a operar linhas e mercados sobrepostos aos seus serviços. O recurso é de 21 de outubro de 2024 e o registro no Sistema da Justiça é de quinta-feira, dia 24 de outubro. A empresa de Santo André volta a falar em prejuízo mensal de mais de 75 milhões de reais por causa da concorrência e prometeu ainda no recurso especial que vai retomar todos os mercados da Itapemirim Caiçara até o fim deste ano de 2024. No documento da Justiça, a aviação do ABC também faz ligações da família de Constantino de Oliveira, controlada pelo Grupo Comporte, as notícias policiais e usa o termo família em italiano. Diz também que a família Constantino sempre quis usar seu poder econômico para agir acima da lei. A Suzanto argumentou que toda a briga jurídica não é por acaso, esse porque, segundo a empresa de Santo André, o Grupo Comporte teria armado uma agressiva investida contra o Grupo Itapemirim, mesmo antes da falência, para acabar de vez com Itapemirim Caiçara. A empresa ainda sugere uma ação orquestrada do Grupo Comporte com outros grupos empresariais do setor, como o Grupo Águia Branca do Espírito Santo.
Para justificar a entrada com um recurso especial, a 9 da Itapemirim Suzano diz que a peça processual não é para mudar a decisão em si, mas para reconhecer o juízo da falência do Grupo Itapemirim como único competente a julgar esta questão das linhas sobrepostas. É uma estratégia que, como aponta a defesa da Suzano, automaticamente mudaria a decisão e reverteria a autorização para o grupo Comporte, uma vez que o juízo da falência já havia decidido que não deve haver a sobreposição de linhas. Para a Suzano, esta sobreposição de linhas prejudica o arrendamento dos serviços, o que interfere diretamente no interesse dos credores do Grupo Itapemirim. Sendo assim, na argumentação da empresa do ABC Paulista, a questão que deve ser decidida exclusivamente pelo juízo da falência e não por outros tribunais. A empresa de transporte rodoviário Guanabara participou ativamente da edição de 2024 do Aleluia Teresina, evento religioso que aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro no estacionamento do Shopping Rio Pote, na capital do Piauí. A iniciativa visou fortalecer o relacionamento da marca com a comunidade piauense. A Guanabara proporcionou aos presentes um estande com informações sobre suas principais rotas, serviços e promoções. O mascote da empresa também marcou presença, interagindo com o público. O gerente de marketing da Guanabara, Rodrigo Monte Alverne, destacou a importância da participação no evento como forma de conectar-se com os clientes e reforçar o compromisso da empresa com a comunidade. Ele ressaltou que a Guanabara busca oferecer mais do que transporte, proporcionando conforto, segurança e um serviço humanizado. Com uma forte presença no Piauí e em outros estados do Nordeste, a Guanabara tem investido na modernização de sua frota e na qualidade de atendimentos. Ainda falando sobre a Guanabara, em resposta à crescente demanda por viagens mais acessíveis e confortáveis, a companhia anunciou a expansão do seu serviço Leito Expresso, com novas viagens diárias entre Fortaleza e Teresina. A empresa identificou uma procura maior por alternativas às passagens aéreas, que estão com preços elevados. A partir de outubro, os passageiros contam com 2 saídas diárias de ônibus double decker, com poltronas reclináveis, ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, tomadas para carregamento de dispositivo eletrônico e água. Segundo o gerente de marketing da Guanabara, Rodrigo Monte Alverne, a expansão visa oferecer uma opção de viagem confortável, rápida e econômica. A nova rota do Leito Expresso oferece uma viagem direta, proporcionando mais agilidade e comodidade. Além disso, a Guanabara facilita o acesso ao serviço com diversas opções de pagamento e parcelamento. A Guanabara também oferece o programa Viva Fidelidade, que permite aos passageiros acumularem pontos e trocá-los por passagens rodoviárias com descontos. Os pontos podem ser utilizados para adquirir bilhetes gratuitos ou como complemento para reduzir o valor da tarifa. Para se inscrever no programa Viva Fidelidade, os interessados podem acessar o site oficial da empresa, www.vivafidelidade.com.br. E para finalizar, uma última notícia. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, anunciou o lançamento do Aulão da Economia, uma ação para reforçar o preço das passagens no Espírito Santo com descontos de até 70% nas passagens para destinos dentro do estado. Os descontos são válidos para compras realizadas até o dia 15 de dezembro de 2024, com embarques permitidos até a mesma data e serão aplicados conforme a antecedência da reserva e o período da semana escolhido. Com até 70% de desconto, reservas feitas com 7 ou mais dias de antecedência para embarques entre terça e quinta-feira. Já com 50% de desconto, serão reservas realizadas com 3 dias de antecedência para embarques de terça a quinta-feira. E de 20% a 70% de desconto serão reservas antecipadas para embarques entre sexta e segunda-feira, de acordo com a antecedência. As poltronas são limitadas e quem planeja viajar com antecedência garante as melhores tarifas e comodidade. A promoção abrange rotas específicas e mais detalhes sobre destinos e regulamento podem ser
escolhidos no site oficial www.aguiabranca.com.br/promoção de passagens. As viagens podem ser adquiridas por meio do app da Águia Branca, pelo site, em agências físicas ou por meio do Zap Passagens. Sistema de venda assistida via WhatsApp. Compras realizadas dentro do novo aplicativo da empresa têm descontos exclusivos e podem receber cashback de até 20%. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o like, para assim ficar ligado nas próximas novidades e notícias. Espero que tenham gostado, uma boa noite para todos e até a próxima.